Senhores vereadores, senhores e senhores do auditório, meu bom dia para todos. Peço ao primeiro secretário que veja a leitura do ponto, do ponto. Todos, José Carlos da Silva, Pedro Martins Cassiano, Raimundo Cassiano da Silva, Cícero Bernardo César, Antônio de Paula Teodósio do Carmo, Luiz Fernando de Barros Júnior, Kelson da Silva Batista, José Pereira Oliveira, José Almeida Cruz. 9 vereadores, senhor presidente. Depois de verificar o livro de ponto, se encontra todos os vereadores presentes, declaro a sessão aberta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do dia. Ata da 52ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 2015. Aos 16 dias do mês de agosto de 2015, às 10 horas, foi realizada na Câmara Municipal de Cacimbas a 52ª sessão ordinária. Compareceram na forma regimental os vereadores José Carolano da Silva, Kelson da Silva Batista, Antônio de Paula Teodósio do Carmo, Cícero Bernardo César, Raimundo Cassiano da Silva, José Pereira Oliveira, Pedro Martins Cassiano e José Almeida Cruz. Iniciando os trabalhos, o vereador presidente José Carolano desejou bom dia a todos, convidou o vereador Kelson da Silva Batista para assumir a primeira secretaria, pediu ao primeiro secretário para verificar o livro de presença, portanto, havendo quórum regimental, declarou aberta a sessão. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário Kelson Batista que fosse lida a ata da sessão anterior. Após lida, colocou em discussão. Como não houve discussão, colocou em votação a ata, o qual foi aprovada por unanimidade. Entrando no expediente do dia, o presidente disse que as inscrições estão abertas aos oradores. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário que fosse lida a matéria do expediente do dia. Lido o ofício de número 17 de 2015, de autoria do vereador Cícero Bernardo César, que solicita cópias da ata e do relatório da audiência pública realizada em 14 de agosto de 2015. Entrando no grande expediente, verificando o livro de inscrições de oradores, o presidente deu a palavra ao vereador Cícero Bernardo, que saudou o presidente em nome de todos os vereadores e todos os presentes na Câmara. Iniciou as palavras dizendo que a participação do vereador na Casa Legislativa para pedir ao presidente e demais membros da mesa diretora que não se repita o que ocorreu com a audiência pública do Fundo Municipal de Saúde, realizada nesta sexta-feira, onde não foi informado como vereador requisitante, e outros vereadores da casa não foram comunicados. Caso algum vereador não queira participar, é problema do mesmo, mas que gostaria de participar, solicita do presidente que expresse ofício à gestora do Fundo Municipal de Saúde para que informe data e horário que vai ocorrer no mês de setembro a audiência pública de 2015, tudo dentro do contexto da Lei Complementar 141/2012, que ao final da audiência, o presidente, em conversa informal com o vereador, questionou por que não era cobrado essas audiências na gestão passada. Gostaria de informar que esta lei que obriga o gestor do Fundo de Saúde a fazer essa prestação de conta a cada 4 meses na Câmara aos vereadores. É uma lei nova, que passou a vigorar no ano de 2013. No artigo 31 desta mesma lei, diz que tem que ser dada ampla publicidade, e não vem sendo dado, que a Câmara tem que cobrar, através do presidente, a gestão da saúde. No artigo 36, diz que existe um relatório a ser protocolizado nesta Câmara. O vereador requer que comunique a assessoria jurídica da Câmara para não ter problemas judiciais, porque caso não consiga, como foi requerido no ofício 17 de 2015, protocolo 98 nesta data, cópia da ata e cópia do relatório que deva ser fornecida pela gestora do Fundo Municipal de Saúde a esta casa, que deixa bem claro que a prestação de contas periódica do Fundo Municipal de Saúde acontece a cada 4 meses na Câmara, que não é uma audiência pública para a população. Pode até ser, mas ela é exclusiva para a Casa Legislativa Maria do Socorro Melo. Na última sessão, houve um questionamento sobre um comportamento político no município, onde o vereador líder do governo afirmou categoricamente que o objetivo do vereador da Câmara era atrapalhar o meu objetivo não é esse, até porque quem está atrapalhando neste apagão administrativo é a gestão.
que está atrapalhando a vida de muitos cacimbenses, e não o vereador que está atrapalhando. E se estiver, que o governo, através de seu líder ou do próprio prefeito, aponte qual é o projeto que temos em benefício da população que temos impedido, até porque o gestor é ele. E eu não queria estar transformando essa tribuna em espaço para debater assuntos políticos. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que eu fui criticado taxativamente pelo líder do governo para não anunciar adesões de parentes do prefeito para o grupo de oposição, dizendo ele que estava aproveitando de uma briga familiar, que não tem nada a ver com briga familiar, que eu não tenho nada a ver com briga familiar, até porque não sabe se existe. Mas o tio do prefeito, empresário Dalcimon, hoje se encontra na condição de ex-apoiador da campanha do sobrinho, não é mais, e que vai apoiar a pré-candidatura de oposição do ex-prefeito Nilton de Almeida. E isso, os parentes do prefeito, inclusive ele, orientam as lideranças aqui para questionar a conduta do vereador Cícero. Será anunciado quantos aparecer, que vai deixar bem claro aqui, e que já existe outro parente do prefeito que poderá em breve também abandonar o partido e se juntar ao projeto político de oposição. Isso é natural, porque se o prefeito e seus vereadores não têm ninguém para anunciar como adesão, o grupo de oposição tem. Agradeceu a todos pelas palavras. O vereador Antônio de Pádua desejou bom dia a todos, saudou o presidente e os demais vereadores, e gostaria de reportar especificamente, acompanhando o raciocínio do vereador Cícero Bernardo, com relação à audiência pública, que não foi comunicada aos vereadores de oposição por escrito. Se porventura todos os sites foram publicados ainda, passados os dias, verificados se a informação do presidente está correta, portanto, gostaria de frisar que na gestão administrativa passada, especificamente no ano de 2013, a audiência pública que aqui foi feita foi comunicada através da equipe de saúde, marcando e solicitando a esta casa, comunicando a todos os vereadores a lei da publicação no site oficial através de edital, como também foi comunicado aqui na tribuna com antecedência nesta casa quanto à realização da audiência pública no ano de 2013. Então, se Cacimbas, através de seus gestores, que divulgam uma administração no tempo novo, acredita que o tempo novo deve ser o tempo novo de evolução, coisas novas, mais modernas, mais transparentes. Até porque tem-se sentido que, nesse período, este tempo novo não está tão novo. Porque esta casa não tem trazido, através da presidência, as comunicações dos eventos, das reuniões, porque é interesse da população. Isto prova tanto que está havendo uma falta de comunicação, de divulgação do que tem a prefeitura a exercer seu trabalho, que depende desta casa. E esta casa tem que trabalhar em conjunto com a prefeitura e fazendo a sua divulgação para que a população tenha conhecimento do que vai acontecer de importante aqui nesta casa e, consequentemente, vai ser exercido pelo poder público, que é do interesse de todos os cacimbenses. A prova disso está na plateia, que sempre nos acompanha nos dias de sessões, para saber o que está tramitando nesta casa, que é de interesse da população e que em outros momentos era visto esta sala cheia. Infelizmente, hoje não se vê mais. Pode ser que esteja até errado, que o povo não esteja tão interessado como antes, mas no meu entendimento está faltando divulgação para os trabalhos desta casa. Agradeceu a todos. Não havendo ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. A ata vai assinada pelo vereador presidente, pelo primeiro secretário e demais vereadores que queiram assinar. Cacimbas, 16 de agosto de 2015. Esta é a ata, senhor presidente. A ata que acaba de ser lida se encontra em votação. O vereador que for a favor permaneça como se encontra. Aprovado. Peço para o secretário que faça a leitura do... Senhor presidente, como hoje existe um projeto do Poder Executivo, por ser extenso, tipo orçamento e alguns outros projetos, a primeira secretaria tomou a iniciativa de tirar cópias de todos eles, de todos os projetos, e ler apenas do que se trata o projeto. Então, está a cópia aqui distribuída para todos os vereadores, inclusive a lei orgânica do município está em CD para cada um dos vereadores. Então, gostaria que distribuísse e vou ler apenas do que se trata.
distribuir aqui antes de começar a leitura para que os vereadores possam tomar ciência. Só retificando, a lei orçamento anual. Dando continuidade, projeto de lei número 13/2015, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa e da despesa do município de Cacimbas para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. O artigo 1º, esta lei estima a receita no município de Cacimbas para o exercício financeiro de 2016 no montante de R$ 29.544.773 e fixa a despesa em igual valor, compreendendo nos termos do artigo 165, inciso 5º da Constituição, e terá designação pelos anexos integrantes desta lei. Artigo 2º, a receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições, transferências, operações de crédito e outras receitas correntes e de capital, de forma de legislação em vigor e das especificações do anexo 1º, de acordo com a seguinte discriminação abaixo. Artigo 3º, a despesa será realizada de modo a atender os encargos do município com a manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas da capital, nas especificações de programas, projetos e atividades dimensionados nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento abaixo. Artigo 4º, o Poder Executivo, mediante decreto, promoverá a disciplina da execução e distribuição das dotações consignadas a cada órgão do interesse da administração, poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações, contribuições às unidades orçamentárias nos termos do artigo 66 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 5º, a execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos desperdícios aos dos ingressos. Parágrafo único. Até 30 dias após a publicação do orçamento, nos termos em que dispõe a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto da alínea C do inciso 1 no artigo 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o cronograma mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação. Artigo 6º. Para a execução do orçamento de que trata a lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar: 1. A realizar operações de crédito para antecipação da receita até o limite de 7% da receita corrida, conforme determina a resolução 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal, combinados com a lei número 101/2000,
101/2000. Artigo 2. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, abre créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 70% dos orçamentos fiscais e Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a autorização de recursos provenientes. A. Reforçar dotações utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingente, observando o exposto no artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Atender insuficiência das dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1 do artigo 3º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e artigo 108 da Lei Federal 3.654, de 10 de fevereiro de 71. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1 e 2 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, e artigo 108 da Lei Estadual 3.654, de 71. Parágrafo 2º. O limite fixado no inciso 2º deste artigo poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo. 3. Aprovado o quadro de detalhamento das despesas das entidades da administração indireta para o exercício 2016, podendo abrir créditos suplementares até o limite previsto no inciso 2 deste artigo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor no ano de 2016, a partir de 1º de janeiro, revogadas as inscrições em contrários. Geraldo Terto da Silva, Prefeito Constitucional. Projeto de Lei do Executivo número 14/2015, que altera a Lei Municipal número 11/97, de 7 de fevereiro de 97, de criação do Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências, conforme cópia que já se encontra com os senhores vereadores. Projeto Lei número 15/2015, altera e acresce dispositivo da Lei Municipal 10/97, de 7 de fevereiro de 97, que criou o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme cópia que já se encontra com os senhores vereadores. Projeto de Lei número 16/2015, que altera a Lei Municipal de número 170/2009 e regulamenta a destinação e utilização de recursos orçamentários para atender a necessidade de pessoas físicas em situação de vulnerabilidade e risco social, autorizando o Poder Executivo Municipal a conceder benefícios eventuais e de caráter de emergência na forma que é específica e da outras providências, conforme cópias que já se encontram com os senhores vereadores. Esse era o que tinha para o expediente do dia, senhor presidente. O projeto do orçamento vai para as comissões. Peço aos vereadores que se encontrem. Depois nós comunicamos a data para que as comissões venham dar os pareceres. Os oradores convocam o vereador Cício para fazer presente e fazer suas colocações.